A Rádio Bandeirantes. Hoje saiu, né, uma entrevista bem bacana que você participou com os colegas, se emocionando. Montagem, isso é tudo montagem. Mas, aproveitando o momento aqui da Copa do Mundo de Clubes, queria saber se esse é o momento que você está mais desfrutando do período de Palmeiras, tendo essa oportunidade de disputar uma competição inédita. É o momento que o treinador Abel Ferreira está deixando um pouquinho de lado aquele boneco que você fala nas entrevistas coletivas para viver um pouco mais esse torneio? Olha, como vocês não estão comigo diariamente, vocês não me conhecem. Mas a minha forma de viver, ela é aqui e agora. Tenho isso comigo já há muito tempo. A verdade é que às vezes depois eu chego a pensar e será que eles acham mesmo que eu sou essa figura que eles veem, esse grosso, esse rude? Mas às vezes também me interessa que vocês pensem assim, que vocês devem pensar, bem, toda a gente trabalha com ele, deve andar ali direitinha, nem para a direita nem para a esquerda. Portanto, também me interessa às vezes ter esse boneco, mas olha, eu tenho isso sou muito grato, todos os dias, desde que me levanto e que me deito, agradeço todos os dias. E que aqui, como nós estamos mais próximos, vocês me conseguem ver mais, porque deram esta abertura, vocês conseguem ver aquilo que eu não queria mostrar e essa montagem que a Globo fez, parabéns. Não sei como é que vocês conseguiram fazer isso, mas está muito bem feito. A tal da IA está a conseguir fazer coisas espetaculares. Esqueçam que aquilo é tudo mentira, aquilo não sou eu. E portanto, é um pouquinho por aí, mas eu acho que nós também merecemos, uma vez que é o primeiro campeonato do mundo de clubes com 32 clubes, nós como equipa, desfrutar com responsabilidade aquilo que é uma competição que todos que estão aqui querem ganhar. Abel? João aqui da Casa TV. Jogar contra um time que tem o Messi, e aí eu quis saber de um craque que está aqui do meu lado também, como é jogar contra um craque como esse? Puxei alguns jogos que você estava e geralmente contra os caras mais fortes você costuma pôr alguém homem a homem nesse cara, em alguns jogos, né? O que fazer para neutralizar o Messi? Qual o plano possível para isso, Abel? É que os jogadores do Miami não lhe passem a bola. Se não lhe passar a bola fica mais fácil. Não, olha, eu acho que nós temos que olhar isso como uma oportunidade, como um desafio, poder jogar com uma figura, uma das maiores figuras do futebol, da história do futebol, apesar de estar já com 16 ou 17 anos, né? Ou 18, mas toda a qualidade dele está lá. Eu acho que é uma oportunidade para nós de defrontarmos não só o Messi, mas uma equipa que tem pouco tempo, mas que tem muita ambição e que quer seguramente ao longo dos anos continuar a crescer como tem feito nestes últimos anos, com os jogadores experientes, também para trazer um nome extra ao futebol aqui nos Estados Unidos. Mas como te disse, nós não preparamos o jogo, eu não preparo o jogo só pensando num jogador só, porque acredito, como vocês sabem, que o todo é maior que a soma das partes. Agora sabemos que um jogador como ele pode fazer a diferença, como ainda fez no último jogo contra o Porto. E aí, como eu já disse várias vezes, é a competência de quem marca contra a competência de quem defende. E acima de tudo, é aproveitar esta oportunidade e fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para chegarmos ao final do jogo. Isso é que é o nosso grande foco, o nosso grande objetivo e conseguirmos o resultado que nos permita estar na fase seguinte. É isso que nós vamos procurar fazer. E dentro desse jogo vamos ter não só uma, mas várias figuras. O Messi é uma delas, o Busquets, o Suárez, que vocês todos bem conhecem. Então é mais um desafio, mais uma oportunidade de nós construirmos e continuarmos a construir a nossa história dentro do clube. Abel, aqui, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Tem uma particularidade da Copa do Mundo de Clubes aqui, que é o fato de 2 cartões já deixarem o jogador suspenso para o próximo compromisso. São 6 jogadores, mas você também pendurado nesse compromisso de amanhã. Isso entra na estratégia do jogo contra o Inter Miami amanhã, ou pelo fato de não ter a classificação garantida, é um cenário da necessidade da vitória, faz com que você corra esse risco, independentemente do que vier pela frente depois na sequência? Obrigado. Eu fico mais preocupado comigo. Olha, eu não posso pensar assim. Nós temos um foco muito grande que é
que é ganhar o jogo para estar na próxima fase, é isso que nós queremos. Portanto, isso são detalhes que depois vêm a seguir, esse não é o nosso primeiro, eu não posso estar a pensar em fazer um jogo sem deixar tudo dentro do jogo. E se por qualquer motivo algum de nós levar amarelo, nós temos gente dentro do clube com capacidade, jogadores e staff, para fazer esse reposicionamento. Portanto, não... Eles sabem, eu também sei, mas esse não é o nosso foco. É entrar no jogo, determinados, intensos, procurar meter a nossa dinâmica no jogo, jogar contra uma equipa a par do Palmeiras tem os mesmos pontos e seguramente, tal como nós, vai querer fazer tudo, primeiro, último, segundo, para ganhar o jogo. E nós também. Portanto, não falei nesse assunto sequer, porque o nosso objetivo não é esse. Se não jogar esses jogadores, irão jogar outros. Se não levarem amarelos, tanto melhor, porque tenho mais opções. Mas isso em momento nenhum foi discutido. Abel aqui, boa tarde, Gabi Guimarães, TV Band. A gente recebeu nessa semana, a notícia do edema na coxa direita do Aníbal. Queria que você atualizasse a situação física dele. Agora há pouco, no reconhecimento do gramado, deu para ver que ele estava com uma espécie de um suporte ali na perna. E a gente tem falado muito sobre a possibilidade de o Emiliano entrar no lugar dele. Isso realmente pode acontecer? O que é que você vê de diferença entre esses dois jogadores? Obrigada. Olha, não, ele não vai conseguir jogar, infelizmente. Talvez a gente consiga recuperar ele para o próximo jogo. O Emiliano é uma das opções que nós temos para fazer centro-esquerda, lado centro-esquerda. São dois jogadores também que têm, sobretudo neste início da época, têm estado os dois muito bem, quer o Emiliano, quer o Aníbal. Sobretudo o Emiliano porque voltou e foi chamado à seleção, é algo que também era importante para ele, era um dos objetivos dele também. A única coisa que eu tenho a certeza é que quem for jogar vai jogar porque quer muito, e todos os jogadores aqui querem jogar. Eu já lhes disse, tenho pena de não ter ainda conseguido meter todos os jogadores a jogar, mas se conseguirmos e houver essa possibilidade, eu gostaria muito que todos ficassem com essa sensação de que não participei só por fora, ou seja, a preparar a equipa, porque os jogadores que muitas vezes não jogam são determinantes e importantes naquilo que é a dinâmica de um grupo, e eu sei o quanto eles trabalham e quanto se dedicam, e se eu tiver essa possibilidade, seguramente que vou procurar que todos consigam ter essa oportunidade para também eles dizerem: eu participei, não como eu, na altura do Luís Filipe Scolari, que disse: bem, eu só fui treinar o Cristiano Ronaldo, não me meteste a jogar, mas foi espetacular poder lá estar, e tenho a certeza que eles também estão a desfrutar, mesmo os que não têm jogado, de poder estar aqui não é uma competição qualquer, é a primeira competição onde estão 32 das melhores equipas do mundo, e eu sei o quanto que eles querem jogar, mas infelizmente a FIFA só deixa meter 11, só deixa entrar 5, e contra isso eu não consigo fazer nada. Abel, aqui, sua direita, Fred Bruno do Globo Esporte. Vou te fazer uma pergunta que divide o planeta do futebol. Acabei de fazer a pergunta para os seus jogadores também, eles ficaram bem divididos. Tirando o lado profissional, sendo só fã de futebol, de quem gosta de assistir, você é time Cristiano Ronaldo ou time Messi? Isso é uma pergunta, tu sabes que eu sou Cristiano Ronaldo por tudo. Porque eu me revejo naquilo que... tem o talento natural, o outro, o maior talento dele é a preparação e o trabalho. Eu revejo-me, mesmo que não fosse português, quando a gente tenta comparar os estilos, criativo, parece que as coisas saem. Federer, não é? Eu não sou Federer, eu sou mais Nadal, eu tenho que correr, eu tenho que pedalar, não tenho essa criatividade toda. Portanto, eu, não só por ser português, mas revejo-me muito mais naquilo que é o Cristiano Ronaldo. Agora não posso fazer aqui um parênteses e admirar todo aquilo que é a criatividade de um jogador, né? Quando dizem que os homens não se mede aos palmos, está mesmo aí, não interessa. Por isso é que o futebol é mágico, podem jogar os grandes, os pequenos, os mais fortes, os menos fortes, os mais magrinhos, certo? Né? E é mágico por isso. Portanto, sorte a nossa que ainda conseguimos no momento desfrutar do que os dois ainda têm para nos apresentar. Eu espero e desejo que corra tudo bem ao Messi, né? Menos amanhã. Aquí atrás, en español.
José Armando Rodríguez de Deporte Total USA. Quisiera preguntarte una valoración sobre el trabajo de Javier Mascherano con Inter Miami, sobre todo tomando en cuenta que vienen de un resultado histórico para la institución y vienen con un muy buen impulso anímico para cerrar el grupo. Gracias. Olha, não é um treinador é um treinador jovem, tal como eu, que tem ganas, tem vontade de ganhar e vê-se na forma como ele encara e aborda os jogos. Por isso o Miami o contratou seguramente. Ele fez um trabalho na seleção argentina e está agora a começar um trabalho num clube profissional, como é o caso do Miami, e acredito seguramente, se o presidente do Miami o contratou é porque vê nele qualidades para liderar esta equipa, e o trabalho que ele tem feito, sobretudo naquilo que nós podemos ver agora, tem sido excelente. Portanto, vai ser também mais uma oportunidade de o poder defrontar. Ele se calhar não sabe, mas eu sei, eu joguei contra ele quando ele era jogador do Barcelona. E desta vez espero ser eu a sair o vencedor, porque da outra não fui. A ver, aquí Felipe Cárdenas, otra pregunta en español. Felipe Cárdenas con The Athletic. Se ha creado un debate durante este mundial que los equipos suramericanos valoran más la competencia, que los europeos lo ven diferente, hay más pasión del lado del suramericano. Siendo usted europeo, pero ya al frente de un equipo gigante de Sudamérica, ¿qué opina usted sobre ese debate? Olha, eu não sei quando é que o Guardiola falou, hoje ou ontem, sei que li umas coisinhas que ele disse e eu acredito, sublinho tudo aquilo que ele disse. No futebol sul-americano ainda se vive muita paixão, o futebol puro, o prazer de quando se faz um golo, vocês veem toda a gente a sair. No futebol europeu, como diz o Mourinho, os jogadores tornaram-se empresas. E depois começa a faltar essa pureza do futebol puro e duro, como ainda tem muito aqui na América do Sul. E é bom ouvir alguém como o Guardiola falar dessa paixão que nós sentimos e notamos aqui no futebol sul-americano, seja o brasileiro, o argentino, o uruguaio, o paraguaio. Essa paixão que existe, a verdadeira paixão. Eu não estou a dizer que lá não existe, mas em função do mundo global em que vivemos, os jogadores lá são mais empresas. Daí o Guardiola fala que a verdadeira paixão, a verdadeira emoção, o verdadeiro sentimento, ele se nota mais aqui. Ele falou num pequeno exemplo. Quando uma equipa sul-americana faz um golo, vocês veem toda a gente a ir festejar como se fosse a final da Copa do Mundo. E isso eu tenho que concordar com ele, porque eu estive lá, mas tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com... Hoje os jogadores começam a virar, sobretudo os jogadores da Europa, empresas, né? Empresas. E isso às vezes tira aquilo que é a essência e a pureza do futebol, de vivê-lo com a verdadeira paixão. Mas eu acho que ele falou, e vocês podem buscar as declarações, eu subscrevo perfeitamente por baixo. Aqui começou, segundo ele, e aqui ainda continua a verdadeira paixão para aquilo que é o futebol, não só dos jogadores, mas também dos torcedores. Boa tarde, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, desde que vocês chegaram aqui, antes mesmo de começar a competição, você estava com um semblante muito leve, sorridente. Você e os jogadores, parece que estavam um clima legal, vocês estão muito felizes de estar aqui, desfrutando, como você mesmo disse que fariam antes. O quanto que, nesse mental, nessa parte psicológica, assim, sua e dos jogadores, está afetando o fato dos sul-americanos estarem, em geral, indo bem, alguns vencendo times europeus, né, podendo sonhar em ir longe na competição, e o quanto está afetando também o chaveamento, o possível chaveamento, a possibilidade de enfrentar, por exemplo, o PSG nas oitavas, o Bayern de Munique nas quartas. Como que vocês estão encarando isso? Como é que está o clima ali dentro? Obrigado. Eu enfrento qualquer um, eu quero enfrentá-los, quero estar lá, isso é o que eu quero. Qualquer que seja, não quero saber. Sinceramente. Como nós agora estamos mais próximos, isto é o nosso, que vocês me veem mais vezes, isto é o meu dia-a-dia. E vocês sabem, eu sou um quando ganho, sou outro quando perco, 24 horas e passa, mas isso tem a ver comigo, é a minha forma de ser, de estar naquilo que tem que ver com o futebol e com o meu trabalho. Mas eu acho que, eu disse isso, alguns colegas teus nos perguntaram, eu acho que o facto de nós termos a oportunidade de estar aqui por algo que conquistamos
e não sermos gratos por ter este desafio e aproveitar esta oportunidade, eu acho que não fazia sentido. Portanto, eu acho que a melhor forma que nós temos de nos respeitar a nós mesmos, de respeitar o nosso trabalho, e eu vou repetir aquilo que o Estevão disse, é jogar futebol quando nós conseguimos entrar nesse estado de flow, de jogar futebol como se fosse num parque de diversões, as coisas fluem melhor. Ao contrário de quando eu tenho que ganhar, nós temos que ganhar, quando tens eu tenho, tu carregas muito nas tuas costas e depois te tira a criatividade e a fluidez que nós tanto queremos ver nos jogos e que às vezes ele não sai, não é porque o jogador não tenha qualidade, mas porque os pensamentos, não é, começam a virar sentimento, o sentimento depois começa a virar um peso enorme dentro de ti e tu não consegues que o jogador seja ele num estado normal, porque tem este lado emocional que pesa muito e foi uma das coisas que nós trabalhamos muito. Claro que é impossível, é um jogo, há sempre as borboletas, chamam-lhe as borboletas, aquela ansiedade antes dos jogos sempre acontece e sempre vai acontecer e ela é boa que aconteça porque nos deixa alerta, mas também não podemos dissociar o lado de desfrutar desta oportunidade, deste desafio que nós estamos a ter e encará-lo como tal, não vejo de outra maneira. Tudo bem, Abel? Boa tarde, Leandro Bolda aqui da Rádio Transamérica. O brasileiro ele fica um pouco incomodado quando o europeu olha para o futebol brasileiro, né, com um pouco, entre aspas, tá, meio com menosprezo. E talvez faça o mesmo com o futebol norte-americano. Eu digo brasileiro, futebol norte-americano, o Messi chamou os amigos dele para jogar e fez um time de amigos e tudo mais. É uma preocupação isso daí para chegar nos jogadores ou realmente você entende que o grupo está blindado e o fato da equipe ser jovem também dificultou a preparação para esse jogo ou não? Não, olha, eu desde que cheguei ao Brasil, ou desde que ser treinador, há uma coisa que eu sempre faço. Eu acredito sempre que os adversários querem tanto ganhar como eu, trabalham tanto como eu, por isso é que eu me dedico tanto. E dizer, pá, não vai ser por tempo, que eles não vão ganhar por tempo de dedicação nem na preparação. Se quiserem ganhar, vão ter que ganhar lá dentro. Portanto, eu máximo respeito por todos os adversários, todos. Seja o Paris Saint-Germain, seja o Miami, seja quem for. Seja o Real Madrid, seja o Atlético de Madrid, máximo respeito. Agora, a nossa ambição é a mesma, a nossa preparação é a mesma. Eu entendo e eu acho que isso é bom, porque de certa forma, e falo diretamente para os brasileiros, conseguem, afinal nós conseguimos competir. E vou voltar a referir, vocês são um elemento fundamental, vocês mídia, vocês imprensa, vocês jornalistas, vocês comentadores. Porque se nós queremos que o futebol brasileiro seja mais competitivo, porque ele é, nós temos que criar condições. E não me venham com a história do sempre foi assim. Mas a verdade é que eu estou aqui há 5 anos e nada mudou. Sempre foi assim, sempre foi assim. Decisões difíceis vão tornar o futebol brasileiro melhor. E a primeira já foi tomada. E eu espero que assim continue, porque vocês veem que o futebol pode ser extremamente competitivo, mas também pode ser aborrecido, porque eu também já falei, e eu entendo perfeitamente porque é que muitas vezes os europeus estão a ver o futebol brasileiro e mudam de canal. Mudam porque, vou voltar a repetir, jogadores cansados, gramado alto, clima, calor, pouco tempo de descanso, 2 dias. Às vezes fazemos 9 jogos no mês, eles nem acreditam, 9 jogos no mês, viagens de 3 horas de avião, viajamos de noite, não temos tempo de sono para recuperar os jogadores, muitas lesões que ninguém fala. E agora na Europa já começa a haver mais jogos e já começam a apertar. O ano passado tivemos o Manchester City que teve N de lesões, não é? Porque aumentou o número de jogos, há aqui uma mudança. Portanto, e nós precisamos de fazer nem 8 nem 80, precisamos de fazer aqui. E o primeiro passo foi dado, e se isso, eu sempre falei pelo menos 3 dias. Mas o calendário não dá, não temos, dá. É preciso tomar decisões difíceis para que o futebol brasileiro consiga dar a resposta que vocês estão a ver hoje. Não é o Palmeiras, é o futebol brasileiro. Nós estamos aqui a representar o futebol brasileiro e logicamente que eu, como português, a trabalhar aqui, me enche de orgulho ver aquilo que eu estou a ver, trabalhando eu aqui na América do Sul. Abel, Paulo Vinícius Coelho, PVC, UOL e Paramount. O Mascherano acabou de fazer uma observação sobre o Palmeiras, sobre a capacidade que o Palmeiras tem de jogar de maneiras diferentes. Ora marca pressão, ora atrás o bloco. A minha impressão é que o Palmeiras foi quem mais fez isso no Mundial até agora pela sua vontade, não pelo adversário empurrá-lo para trás. Você concorda com essa avaliação e qual é
Mas não dizem que eu faço sempre a mesma coisa. Jogo sempre da mesma maneira, faço sempre a mesma coisa. Qual é a vantagem de ter isso? A importância de ter isso aqui é mais do que no Brasil, nos jogos do Brasil? Olha, eu acho que às vezes tu tens que ser a surpresa, tens que surpreender em determinados detalhes. Mas no último jogo. Agora aqui para finalizar o vídeo, vou estar aqui a meter o meu destaque aqui sobre esta entrevista. Vimos um Abel Ferreira que mostra ser competitivo independentemente das equipas, como ele diz no minuto 12. Vimos um Abel Ferreira super preparado para este jogo e que vai encarar com uma mentalidade muito forte. Diz que quer passar à segunda fase, que os jogadores estão muito preparados, quer dar tempo a todos os jogadores para todos sentirem que merecem estar cá, mas infelizmente não está a ter possibilidades devido à FIFA deixar apenas 5 pessoas entrarem por jogo e ele quer manter uma estabilidade na equipa consistente em todos os jogos. Então, trocar muitos jogadores, independentemente dos jogos, é assim que eu mais ou menos quero dizer, iria fazer com que a equipa perdesse um bocado de qualidade, tanto técnica como individual. Da equipa química iria desaparecer. Então vemos um Abel que diz que tenta poupar ao máximo os jogadores e vai tentar esperar um momento certo para introduzir esses certos jogadores no jogo. E de resto, vamos saber que o Palmeiras vai enfrentar esta equipa